Estamos fazendo então um puxador Arezzo. Então, aqui a gente fez o desenho deles. Vou deletar esse cara. Vou criar um componente desse carinha aqui. Ok. Vou chamar ele de ponteira. Opa, assim não, né? Não. Ponteira esquerda. Vou definir o melhor ponto do eixo dele. Ao meu ver, concorda comigo que aqui fica bom? Notou? Querer. É porque, Oi? Porque aqui, ó, esse ponto que você tinha colocado seria na ponta da chapa. Isso. Aí o interno. É que não sei se você queria colocar no interno ou na parte de cima dele. Eita. Esse é um saco. É que assim, tem que pensar no melhor ponto de definição do eixo aqui. Eu por enquanto eu vou colocar aqui atrás mesmo. Tá bom. Depois quando ele virar o puxador a gente vê o melhor posicionamento. Certo. É, tem como alterar depois. Faz a mesma coisa para a direita. Tá bom. Vamos lá. Quer que eu assuma aqui ou... Sim, sim. Ah, é que vai. Isso, faz a mesma coisa, depois une ele, vê se vai dar certo. Novamente. Tu viu que eu deletei várias coisas ali na parte interna, né? Que a ideia é deixar um arquivo leve, o mais leve possível. Ah, sim. É com menos traço, né? Isso. Menos faces e arestas, melhor. Tá, definir eixo desse componente. Aí o que você tinha colocado foi aqui, ó. Uhum. Aqui. Vermelho no vermelho e verde no verde. Ah, tem mais um. Criar. E agora um pro Perfil. perfil. Esse aí já pode criar um componente como perfil Arezzo. Eixo. Pode ser na ponta também. Aqui, né? Uhum. Isso, criar. Criar. Bota essas ponteiras ali, uma em cada ponta aí pra ver se fechou. Pode falar o que for, né? Mas pelo menos o desenho. Fechou aqui, ó. Tá... Ficou bonito? Pois é. Se quiser dar até pra suavizar isso aqui. Né? Oculta aqui, ó. Sim. Mais bonito ainda. Tá, só que assim, ó. Agora a gente vai pensar no que temos que mandar para ordem de produção, para separar na lista de ferragem, certo? Certo. Então no caso você compra o bar da ponteira. Sim. Direita. Então vamos criar um
um componente do par de ponteira aqui. Pode criar. Certo. Então, seleciona as duas, vem aqui, criar componente. Isso. Aí coloco par. Pode ser ponteiras, puxador areso. Uhum. Definir o eixo. Define o eixo. Pode ser lá isso, no ponto de trás. Não, esse aqui. Aí. 3 cliques ele fica o eixo do jeito que tá. Criar. Uhum. O perfil a gente vai. Agora esse cara aqui a gente adiciona os atributos WPS, que ele vai para a lista de materiais, e esse também, que é o perfil. E depois criamos uma do puxador, que é tudo junto, né? Só que primeiro agora a gente vai começar. Eu vou separar aqui para não dar. Pode deixar até aqui. Vamos lá. Começar com a brincadeira agora aqui. Agora começa. Agora que vem elas. Tá. Ponteiras, puxador, areso. Isso aqui a gente só copia. Ctrl C, né? Para mim entrar aqui é 2 cliques. Vai lá, vai fazendo. Eu vou falando, vai fazendo, é melhor. Então tá bom. Tá aqui. Daí clica aí e Ctrl V. Não. Cancela. Só Ctrl V. E entra. Isso. Sumário. Também, mesma coisa. Esses 3 campos aí. Aí o código seria POM push Isso. areso. Só que assim, o que acontece? A ponteira vai ter troca de acabamento? Então, eu tava vendo que ela tem várias opções, tipo inox, escovado, branco fosco, preto. Aí vocês vão trabalhar com todas elas? Boa pergunta. Você precisava de definição. Não, mas quanto a isso não tem problema, a gente pode criar, mas assim, ela vai ter pelo menos algumas cores e vocês vão trabalhar diferenciado, né? Sim. É porque assim, ó, se tu colocar POM push are, Certo. o que vai acontecer? Quando você trocar o acabamento, ele vai sempre mandar essa mesma opção, que é o código que você alimenta lá na planilha de preços. Então tu vai ter que ter o POM push are, né? No caso é alumínio, inox, Fosco. isso. Eu tenho que criar um código para cada cor. Só que aí o que acontece? Quando você trocar o acabamento, eu vou linkar essa informação com o código. Entendeu? Eu entendi. Não, eu acho que entendi sim. Então aqui eu vou fazer assim, ó. Vou botar entre aspas, que é para fixar um texto, que é a POM push are, fecho, um e-comercial que eu vou juntar as informações com o meu material. Entendi. Como não tem nada ainda de acabamento, né? Aham. Então quando eu entrar com algum material, ele já soma ali no código do produto. Isso. Ó, Pera aí. o que eu vou fazer? Você colocou, Vou colocar posição. Oi? então não, é que você foi rápido, eu não prestei atenção. Posição, tamanho e rotação, que são os 3 campos que vai usar em tudo. Tudo que tu for abrir, tu vai ver que tem isso. Isso é posição, tamanho e rotação. Isso. O que acontece? O tamanho eu vou travar só, para não mexer uma vírgula do que ele tá ali. Certo. É 5.75, até posso deixar isso. E aqui a mesma coisa, que é o, como está em centímetro aqui, É o 3.92. mas assim, ó, por que eu estou travando nesse caso com valores, né? Sem botar o parent? Pra ele não deformar na hora, assim, alguém tentar Por- editar e mudar o... Isso, é porque assim, ó, são itens que eles nunca mais vão se alterar. Eles só sempre vão ser esse tamanho. O que vai alterar o posicionamento dele. E a rotação, dependendo... Então a rotação vai ficar sempre igual a 0. Certo.
porque o que vai mudar depois vai ser do conjunto. Se precisar de uma rotação do puxador, Ah, sim. vai rotacionar o puxador inteiro. Então aqui eu vou colocar, como é a ponteira da direita, você colocar igual a parent len x, como o eixo a gente colocou lá no final, eu vou jogar ele até o final lá, igual a 0, igual a 0. Certo. Faça a mesma coisa com a ponteira esquerda. Tá. Então vamos lá, adicionar atributo, Uhum. a posição. Cadê? Adicionar atributo. A rotação. A posição do tamanho. É, são os 3 campos que vão Ah, tamanho tá aqui. mandar em tudo aí. Certo. Então tá Uhum. bom. Então a posição eu mantenho. A posição é o len x. Não, Parent len x. não. Tu tá falando da ponteira esquerda. Certo. É, esquerda seria isso aqui. Ó, uma coisa, lembra sempre dos eixos, não tenta adivinhar. Sim, é verdade. Ó, o eixo tá na mesma posição do conjunto de puxadores, ó, tudo no mesmo ponto 0. Aham. Então o que que vai aqui? Então aqui a posição dele vai ser 0. Isso, tudo 0. Então aí eu tenho que colocar igual a 0 para o trabalho. Uhum. Aqui. O y. Igual a 0. O z igual a 0. Tá. Isso. Aí o tamanho. Aí pode botar 5.75, Igual a 5.75. que é o que o manual fala lá. Isso. Aí eu len y. É o 3. É o 3,92, né? Uhum. 3,92. Isso. E eu len z é igual a 1,34. Isso aí. Não tem rotação, tudo igual a 0. Tudo igual a 0. 0. Coloca o material aí, ali adicionar atributo tem um material. Isso, coloca parent material. Igual parent. Isso. Faz isso pro direito também. Ele não entrou nada porque ele não tem o material. Isso, não tem material ainda. Dá pra dar um Ctrl Z aí. 2 vezes. Mais um. Aí, tá. Adicionei. Beleza. Certo. Agora, a gente pode, quando criar um puxador, a gente pode definir um grupo de acabamento, tá? Certo. Aí define para trocar o perfil e as ponteiras seguem o mesmo acabamento sempre. Então, aparentemente é assim, ó, mesmo acabamento. Tá, mas não acontece de você usar tipo um acabamento diferente, ou preto e branco, digamos assim. Seria um caso bem específico. Na verdade, esse perfil a gente está querendo adotar agora. A gente não usou, então eu nem sei. É, que assim, ó. Mandaram saúde aí. Assim, só para você entender o porquê do negócio. Aham. Se a gente definir um grupo de acabamento aqui e aqui, você pode trocar ponteira diferente do perfil. Se a gente definir um único grupo, os dois, Aí ele vai, os... os dois vai ficar da mesma cor. Isso. Mesmo material. Essa é a diferença. Então,
opção que eu posso usar diferenciado, mas porque a gente tu vai ter que também... trocar duas vezes o acabamento, né? Vai ter que trocar primeiro do perfil, depois o da ponteira, ou da ponteira depois do perfil. Sim. Mas vai ter que trocar dois acabamentos. Dessa forma só trocaria um. Eu acho que vamos manter as ponteiras e o perfil do mesmo jeito. Eu acho que vai ser muito específico. Ou a gente pode definir um grupo aqui para ponteira e um para puxador, só que daí o cara tem que vir aqui selecionar só a ponteira para trocar e só o puxador, se for o caso. Pode ser? Pode ser. Tá. Aqui, ó. Tá. Deixa eu voltar aqui de novo. Tem opções de materiais. Certo. Lembra que a gente já configurou nas opções de modelos, né? Ah, sim. É o mesmo conceito. Só que aí vai puxar questão de acabamento. Isso, só que em vez de puxar a troca de modelo, vai ser para a troca de acabamento. Certo. E aqui nós temos, ó, perfis e vidros. Eu tenho aqui, olha só, vários para perfis. Uhum. Só que a gente tem que, eu acredito que seria mais interessante criar um novo. Certo. Não sei se específico do Arezzo ou específico da alternativa. Certo. É que assim, Alex, para esse do Arezzo a gente vai trabalhar com preto, branco, inox e prata. Beleza. Só que aí eu tenho outro aqui, a minha ouro, que vai usar... É bem isso. Aí, e pro outro eu trabalho com todas menos o preto e branco. Então Aí o cara, se eu colocar da alternativa, o que vai acontecer? O cara vai poder colocar o preto e branco, no que não pode. Se for específico, você limita as cores que pode trabalhar para aquele tipo de puxador. Só que eu que nem perfil alumínio, né, perfis mesmo de portas de alumínio e vidro, geralmente é tudo o mesmo acabamento. Sim. Aí beleza, eu crio um perfis aqui, vai servir para tudo. Agora, se isso acontece também na questão dos acabamentos do puxador da alternativa, a gente consegue colocar isso também. Só que se não acontece, é interessante ter um grupo de acabamento separado. Entendi. Então, eu estou olhando aqui no catálogo da alternativa. Ela tem... não é limitado, mas assim, ela tem uns acabamentos dela específicos já. E é para todos os perfis. Que é o platina ouro, platina... Ox, Assim, é uma decisão bem importante. É porque o que acontece? Eu estava vendo aqui, ó, o Arezzo tem essas opções, mas eu estou vendo que os outros perfis que eu tenho, ele tem a mesma definição de material. Equivalente, categoria, deixa eu pegar só como referência aqui o outro perfil. Mas tu entendeu a minha preocupação, né? Eu entendi, porque tipo, se o nosso padrão vai, o perfil X, a gente não usa o prata dele, só que o perfil Y a gente usa o prata, não correr o risco do cara querer usar o prata. Vender o que não tem, né? Vender o que não tem. Sim, eu entendi. Mas é isso que eu estava vendo aqui no catálogo, que as opções que eu tenho no Arezzo libera, tem para os outros perfis que eu quero trabalhar, o mesmo tipo de acabamento. Só que o que eu precisava era saber se eu vou vender isso ou não. Porque se eu precisava ver isso com o Rodolfo, só que o Rodolfo não está aqui.
Quer criar um perfis alternativo aí? Quero. Ou quer criar um perfil Arezo? Eu prefiro perfil alternativo. Por quê? Porque na hora que eu for colocar outros perfis, tipo 20 e 15, eu já vou ter a opções de materiais. Aí depois tem como eu limitar ou não? Vai ficar pra tudo? Oi? Tipo assim, eu criei aqui os materiais da alternativa, certo? Então Sim. o Arezo eu posso escolher, essas 6 cores que tem aqui. Tem mais Sim. 6. Eu posso escolher essas 6. Só que aqui o 2015, eu só vou trabalhar com o champanhe. Aí ferrou. Aí ferrou, porque aí quem estiver fazendo o projeto fala, eu vou querer o 2015 de alumínio. Daí vai ter opção lá para escolher. Vai ter opção, não tem como limitar a pessoa ali. Só se tu... Aí tem que ser por puxador. Vai ter que ser por puxador. Lascou. Porque assim, eu posso criar um perfil alternativa, né? Sim. E se caso tiver algum perfil da alternativa que sair fora daquilo que você colocou, aí você pega e cria um específico para aquilo. Entendi. Então tá bom. Eu acho melhor. Para fazer isso, você clica com o botão direito aqui, adiciona um subgrupo, ele vai lá no final e criou. Eu vou criar perfis alternativa. E aqui eu vou adicionar, pelo menos para a gente testar, 2 acabamentos. Em metais aqui eu tenho o alumínio, o bronze, vamos botar branco aqui e preto. Aí, ó, várias cores já para brincar. E vou salvar. Pronto, criei um grupo de acabamento. Agora eu vou definir aonde é que eu posso trocar esse grupo de acabamento. Nesse caso eu estou com a ponteira selecionada, né, aqui. Só a ponteira, o perfil não tá. Perfil não. Vem e defino o grupo de acabamento. Eu vou lá em perfis e vidros, perfis alternativa. Certo? Vou fazer a mesma coisa para o puxador. E assim, se um dia você fizer como vai ser muito difícil. Se algum dia você precisar fazer um acabamento diferente um do outro, você também vai conseguir fazer isso. Vindo, selecionando eles e fazendo a troca individual. Tipo, seleciono só, entro dentro da porta, seleciono o perfil e troco só o perfil. Perfil alternativo. Ó. Apareceu ali materiais, opções de materiais. Perfis alternativo. Agora olha só. Porque eu só estava selecionando as ponteiras. Agora se eu selecionar os dois, vou botar o branco aqui. Vou botar uma cor que o branco tava bronze. Aí sim. Entendeu? Entendi. Então funciona assim, por isso que eu tenho que selecionar o cara que eu vou definir o grupo de acabamento, porque é ali que ele vai fazer a troca. Certo. Agora tem que finalizar esse nosso cara aqui, né? Não, que agora tem que... Vai lá que depois no finalzinho eu vou te explicar uma variável que tem que colocar aí. Vamos lá. Opa, Enter ou Tab para salvar. E aqui o código vai per... Aí tem que colocar o... Era entre parênteses?
Não. Não, era Para só travar um texto, que você precisa permanecer um texto, é uma fórmula. Então toda fórmula começa com igual, igual, isso aí. Então vai lá, inicia com igual, igual, aspas, aspas, duplo, no final também. Para juntar, unir uma informação, você tem que trabalhar com e comercial, que é a mesma coisa que concatenate, função. esse daqui. É isso. Ok. Aí, usa espaço ou é tudo junto? Tanto faz, aí se você colocar, eu prefiro deixar espaço porque fica melhor visivelmente, mas não vai interferir em nada. Então tá. E agora você vai mostrar o campo que vai puxar a informação aí. Que é o material. Isso, Aí eu só coloco isso isso, e dá um enter. isso. Olha o código como é que fica. Ah, perare bronze. Pirara e bronze. Perare bronze. Fechou. Tá. Continua aqui, o que tá faltando aí? Aqui agora eu vou adicionar a posição, Uhum, adicionar o tamanho uhum, e vou adicionar a rotação isso, e o material. O material já está adicionado, né? já tá. Ele já vem automático quando você clica no atributos WPS. Ah, certo. Então vamos lá, a posição dele eu mantenho um zero, certo? Não? Na verdade, aí tu não vai travar porque não tem um pai ainda. Você só vai travar esses dois tamanhos aqui, ó. Que é o que nunca vai mudar. Esse aqui vai alterar, conforme o tamanho da porta ele vai... Sim, que ele vai pegar a referência ou parente Isso. da porta para poder crescer e então eu travo aqui igual a 3.92, Isso. é isso, e o igual a 1.34. Fechou. Tá, fechou. Agora aqui, ó, que eu te falei que tem mais uma função. Aqui vai ter o WPS, Certo? Quantity. Certo, isso é novo. O que é essa função aqui? É porque assim, se você deixar esse perfil, ele vai sempre considerar como um. Certo. Só que tem que. A gente tem que imaginar que a barra ou é 3 metros ou é 6 metros. E quando você vende esse perfil, você vai vender em metros. Sim. Então o que eu vou fazer? Vou botar igual len x dividido por... 100. Certo? Certo. Por que dividido por 100? Não captei. Tá. Quantos centímetros precisa para dar 1 metro? Ah, entendi. 100. Agora entendi. Agora entendi. E daí a gente transformou aqui em metro linear. Ah, certo. Daí depois a gente vai cadastrar no preço e ver certinho, tá? Ah, beleza. Tá. Agora vamos selecionar tudo e vamos criar um componente disso. Tá bom. Então, Esse vai ser daí o puxador perfil Arezo. então, selecionar tudo. Vamos lá. Puxador, perfil, Arezo. Isso. Definir eixos. Aí pode ser aqui na ponta mesmo. Agora temos que pensar, tu vai estar colocando na chapa de MDF isso. A princípio até fazer o seguinte. Oh, caramba. E já tá dando a hora do café. Vamos lá. Criar componente. Espera aí que ele não pegou as ponteiras. Cadê o... Componente dinâmico. E pá. Cadê o... Sumiu. Uma coisa aqui. Ele criou, só que não. Perfil Não criou. Não. Não criou não.
Vamos criar esse componente aí, vamos lá tomar um café. Vamos lá. Então, Daí para o vídeo para depois a gente continuar. então tá. Pode definir igual o eixo do mundo ali, tá? Tá bom. Depois a gente posiciona no tamanho certo e na posição correta lá também. Onde ele deve estar. Vou colocar aqui, né? Pode ser aí também, não tem problema. Ok. Criar. Depois a gente trava ele aí. Fechou. Até daqui a pouco. Até já.